Então, aqui quem fala é Carlinhos Calestrol, segue aí, mais uma Real Responde, um quadro que vocês pedem muito, e a gente não faz muito, eu nem lembro quando é que foi o último que a gente fez. Mas vocês pedem muito, tá aí de volta, eu coloquei lá no Facebook, vou gravar uma Real Responde, mande sua pergunta e tinha umas 200 e tantas perguntas, 288 já assim na mesma hora. Então eu selecionei as melhores e vamos ver no que vai dar. Porque eu não faço uma programação, eu pego as melhores perguntas e deixo aí. E aí vamos ver se eu não fico pensando antes na resposta. Eu pego as perguntas que eu acho que podem ser interessantes e tento responder na hora. Bora lá! Rafael Sprengel pergunta: Carlinhos, como a mídia encara e divulga a crise política no Brasil? Impeachment, Lava Jato, Lula? Como está a nossa imagem aí? Eu acho que a maioria das notícias que passam aqui acabam vazando para vocês, porque eu já vi as notícias aqui de jornal, nos jornais, tipo, nas páginas tipo da Globo, eles repostando a notícia. Eles falam não muito, mas quando falam é realmente bem criminosamente falando de tudo que está acontecendo. Do quanto o Lula está ferrado, de quanto o governo da Dilma pode cair, de quanto a economia do Brasil está quebrando. Falam o que também falam no Brasil, porque eu acho que eles vão lá ler numa noticiazinha e repostam para cá. Tô achando, porque é muito parecido. Gigamai pergunta: eu nunca te vi falar sobre o que tem de ruim na América. Não digo falar sobre dificuldades de um imigrante, principalmente ilegal, mas sim do que não funciona ou o que não é bom. O Brasil todos nós sabemos que é segurança, educação, saúde, etc. Etc. Já botou mais coisa aí. E nos Estados Unidos, o que não é tão bom assim? Eu acho que, de cara, eu responderia a saúde. A saúde é muito boa, eles não vão deixar de me atender se eu não tiver nenhum plano de saúde, mas eu vou receber uma conta milionária depois, se eu não tiver um bom plano de saúde. Então eu acho que a saúde é o que mais peca aqui, porque tu tem que ter um plano de saúde bom, e para ter um plano de saúde bom, que vai te cobrir tudo praticamente, é caríssimo. Então eu acho que nisso aí poderia melhorar um pouco. Poderia o governo ajudar um pouco mais, talvez. Mas eles cobram menos, é o que eu já falei no vídeo de saúde, eles cobram menos imposto, muito menos imposto de ti, então eles não teriam esse dinheiro que seja tirado do imposto para investir na saúde. Penso eu que seja assim, porque é muito pouco imposto. Então eu acho que a saúde é o principal fator. Márcio Sartori Lopes pergunta: Carlinhos, se vocês voltassem ao Brasil definitivamente, qual seria a coisa ou as coisas mais difíceis de abrir mão, de abandonar, e o que seria mais difícil de se readaptar no país? Eu acho que a segurança, na Virgínia, por exemplo, eu deixava as câmeras no carro, deixava até aberto o carro se eu quisesse, não ia acontecer nada. Aqui já é meio mais arriscado. Mas eu acho que essa parte de ter que começar a cuidar mais, sabe, das coisas, porque quando eu fui para São Paulo aí, o pessoal disse: não anda com a carteira no bolso de trás, porque papum, eles dão tapa e levam. Sabe, o pessoal me assustou muito com a história de roubos no Brasil. Então eu teria que me readaptar. Minha mãe vai pro Brasil, ou ia pro Brasil quase todo ano, um ano sim, um ano não praticamente, e ela tem o hábito de andar com aquela bolsa de tiracola que é assim toda aberta, sabe, com a carteira à vista, esse tipo de coisa. A gente teria que se readaptar, porque a gente vive nos Estados Unidos e é difícil ter batedor de carteira, por exemplo, sabe? Então a gente teria que readaptar a forma de confiar nos outros, de não ser roubado. Acho que isso é o principal. Camilo Coutinho pergunta: minha pergunta é simples. Vocês trabalham juntos, gravam juntos, editam juntos, dormem juntos? Nunca rola uma treta com a senhora Troll de te mandar dormir no sofá ou de não aguentar mais ver a cara um do outro? A gente briga como qualquer casal. Até menos, porque a gente sabe super bem, mas a única briga muito séria, o pessoal já sabe que me acompanha nas redes sociais, foi num Grêmio e Santos. A senhora Troll é uma santista doente, eu sou um gremista doente. E Grêmio e Santos jogando, a gente prometeu nunca mais assistir Grêmio e Santos juntos, porque a gente quase pegou no pau. Então não funcionaria os dois verem juntos o jogo de Grêmio e Santos. Uma discussãozinha assim, lá e cá, volta e meia acontece. Ainda mais que a gente trabalha junto, a gente discute às vezes sobre empresa e acaba discutindo coisa de empresa, não relacionamento. Então, coisa de empresa a gente discute bastante, porque ela acredita de repente num ponto de vista da empresa e eu acredito no outro. E a gente fica batendo cabeça lá até achar o meio termo. Anaísa Cláudia Develade pergunta: Carlinhos, eu sou americana, nascida na Califórnia e brasileira por sangue, maior de 21 anos. Queria vir morar nos Estados Unidos em breve. Eu posso pedir o green card para minha mãe no Brasil? Ou tenho que necessariamente trazer ela para os Estados Unidos para iniciar o processo? Eu realmente não sei. Porque eu sei que tu pode, tendo mais de 21 anos, tu pode aplicar para teus pais. Eu acredito que tem que ser aqui. Mas eu posso estar errado e pode ser aplicado no Brasil. Mas eu acredito que tenha que ser aqui.
César Parente de Gemo pergunta: grande Carlinhos Troll, amigão, sei que você gosta de futebol e é apaixonado pelo Grêmio. Você consegue acompanhar os campeonatos e assistir os jogos do Brasileirão? Saudações palestrinas. O que é palestrinas? Será que é lá do Palestra de Itália? Lá do Palmeiras? Eu pago um plano de TV brasileira, principalmente por causa do PFC. É uma online, que eu não pago junto com a minha TV a cabo, que é aquela Sling.tv, que tu pode pegar um pacote de canais brasileiros com o que tem o pacote de futebol pago, lá, aquele canal de futebol pago. Então eu pago principalmente por isso, que eu tô muito decepcionado que não tá passando a Libertadores nisso. Mas o Brasileirão passa inteiro e a gente assiste. E quando não assiste, a gente acha online. A gente acha online, tem links por aí para ver jogos online. Caio Moura pergunta: qual o melhor estado/cidade para imigrantes? Seria um bom tema, várias pessoas procuram e ninguém responde de uma forma construtiva. Por exemplo, um prós e contras de cada. Na verdade, em todos os lugares que eu já passei, eu já fiz esse prós e contras para onde começar. Tanto no New Jersey, quanto na Virgínia, quanto aqui em Orlando agora. Eu diria que, se tu não tem um inglês muito bom, New Jersey ou Orlando funcionam perfeitamente. Aqui tu não precisa falar inglês. Tu vai num restaurante falando português, a mulher vai dar um jeito de entender. Então, se tu não fala um inglês bom, esses centros de turistas ou centros de brasileiros funcionam bem. Também por ter muito emprego informal. Então, se tu precisa de um bico numa construção, numa jardinagem, aqui em Orlando tem muito pessoal que cuida de cortar grama e tal, é muito fácil de tu conseguir um emprego informal. Informal, diga-se, não registrado. Então é muito tranquilo de conseguir um emprego nessas regiões. Então, se tu for começar a vida, eu comecei a minha vida em New Jersey, sem experiência alguma, sem inglês, e caí na construção, porque tinha vaga fácil na construção. Eu comecei com 10 a hora o salário, $10 a hora. E de contra, eu fiquei um ano em New Jersey e não aprendi absolutamente nenhuma palavra em inglês, porque eu só falava português. Só convivia com brasileiros e portugueses. Todos os mercados lá também são meio abrasileirados, eu fazia questão de ir nos abrasileirados, então eu não aprendi inglês em nenhum momento. Fui começar a aprender inglês quando eu fui para a Virgínia. Então esse é um pró de outros estados. Se tu quer realmente te incluir nos Estados Unidos, vai para um estado americano, sabe, aquele que tem poucos imigrantes. Que aí tu vai te incluir na cultura americana, aprender inglês bem fluentão. André Almeida Martins pergunta: eu tenho um canal no YouTube, Nuvens Gerais, e quero fazer com que ele cresça e se torne relevante para quem tem dúvidas sobre o mundo de tecnologias e tudo mais. Qual a maior dica que você dá depois de tantos anos no YouTube, no RA, com RA? Tá parecendo propaganda, né? Mas não é. Não faço nem ideia quem seja. Mas eu queria botar isso para dizer, uma das coisas é mandar uma pergunta assim no RA Responde. Tá aí a propaganda. A verdade é, para dar dica de verdade, é que tu tem que te empenhar. O nosso canal, no primeiro ano, pegava 100 views em cada vídeo, 200 views. Quando pegava 300, quando eu conseguia bater aquele 301, eu quase chorava de alegria. Porque sempre ficava no 100 e pouco, 200. Então é empenho, cara. A gente botava vídeo quase todo dia lá no início e era sem muita view. Era contando que um dia crescesse. Empenho. Aí realmente não é propaganda do canal do cara, não. Não faço nem ideia que seja, nunca troquei nenhuma palavra com ele. Porque quando é apoio do canal, eu faço questão de dizer que é apoio mesmo, tá? Então, persista no que tu acredita, mesmo que não esteja dando retorno no momento. Joyce Parra pergunta: aí tem bastante academias? Pois pelos youtubers que acompanho daí, a maioria não fala sobre esse mundo fit. Aqui na minha cidade, Campinas, tem uma academia em cada esquina. Queria saber como é por aí. Aqui até tem bastante academia, na verdade. É que youtuber é tudo preguiçoso. Olha eu criticando todos os youtubers, tá bem? YouTube não é fit. Tem um que outro perdido aí meio fit. A academia aqui funciona meio parecido com o Brasil. Eu não sei se no Brasil tem isso, mas aqui a maioria faz aquela história de te meter um contrato anual. Aí se tu não faz, tu te ferra. Sabe, tu vai naquela empolgação pra academia, pega aqui mais baratinho, 12 meses, aproveita. Que nem a gente fez lá na Virgínia. A gente pegou 12 meses e fez 4, 5 meses, os outros 6 meses ferrado. Até nós pagamos uma multa que valia mais a pena pagar a multa de 2 meses lá do que continuar pagando sem ir. A gente estava completamente sem tempo quando a gente começou a crescer os negócios. Então tem muita academia, talvez não tanta como no Brasil, mas tem muita academia e bem variada. Tu passava, tem a Karatê, tem outra lá de CrossFit. Então tem bastante variedade de academia. E tem as academias gigantonas, famosas aqui, que é $10 por mês, $15 por mês. Nessa história de te prender o ano todo, fica esperto. Luiz Henrique Neves pergunta: boa tarde, você e a senhora Troll algum dia já pensaram que iriam fazer tanto sucesso e servir de exemplo para muitas pessoas? Meus parabéns pelo sucesso profissional e pessoal. Eu não acredito que a gente faça sucesso. É legal ser reconhecido e tal,
pelo que a gente faz, porque a gente tenta manter uma linha muito do que a gente gosta de fazer, sabe? A gente faz um canal pra gente também, a gente gosta de fazer nesse modelo. A gente tenta não focar só em coisas que dariam views, por exemplo, os comparativos. A gente toma muita porrada em comparativo, então é algo que nos faz mal psicologicamente. Então a gente mantém o que a gente gosta no canal. Então, e é legal ver o retorno, porque agora aqui em Orlando a gente encontra pessoas pela rua. Ah, cara, eu tô morando aqui por causa dos teus vídeos, obrigado aí, minha vida tá melhor. Então esse tipo de retorno é enorme pra dentro da gente. Enorme pra dentro da gente. É enorme daqui, sabe? Que tu sente que, putz, vale a pena continuar com os negócios dos vídeos. Indiferente de fazer dinheiro, indiferente disso ou daquilo, que a gente consegue com os vídeos mudar vidas de pessoas. E tem muita gente no canal que nos manda e-mail agradecendo por isso, por aquilo. Eu acho que isso é muito importante pra gente. É muito mais importante do que o dinheiro que se faz no canal. Mudar vidas. Felipe Tavares pergunta: Carlinhos, gostaria de saber como é o preço dos mercados brasileiros e latinos e qual a variedade de produtos brasileiros encontrados. O preço é um pouco mais caro do que os grandes mercados, é inevitável, porque são mercados menores, não vai jamais competir com o Walmart. O Walmart derruba os preços até dos mercados gigantes aqui de Orlando, ou de outros mercados de outros estados. Porque o Walmart é gigante, consegue, creio eu, que por comprar em extrema grande quantidade, fazer um preço bem barato. Então eu acredito que isso influencia bastante num mercadinho menor, que nem no Brasil, o mercadinho da tua esquina aí, sabe, aquele mercadinho menor, ele vai ter preço mais caro do que o mercado grandão, é a mesma equivalência. E sobre o que a gente encontra de produto brasileiro, a gente encontra bastante coisa. Não tudo que a gente queria, mas dá pra matar a saudade de tomar um Nescau, um Toddy, comprar uma barra de chocolate a preço de ouro, mas tem. Se tu quer gastar um pouquinho, tu consegue comprar bastante coisa brasileira aqui. Clarissa Love te pergunta: vocês já estão juntos como senhor e senhora Troll há algum tempo, e há pouco tempo tem os Dogs Troll. Não tem planos para ter um Troll Júnior ou um Baby Troll? A gente quer muito primeiro comprar nossa casa, sabe? Sair do aluguel para depois ter o bebê Troll. Então, se tudo der certo, esse ano a gente tenta comprar nossa casa até o final do ano, para ano que vem a gente começar com a ideia do bebê Troll. Se tudo der certo, porque comprar casa aqui é bem difícil, tem que ter um crédito muito alto. Porque aqui, tipo, eu sou cidadão americano, então eu consigo dar uma entrada, por ser minha primeira casa, de 3,5% de entrada. Então se pegar uma casa, sei lá, de 300 mil, 10%, 30, 9%, 3%, 1%, 3%, 9 mil. É, né? Tá certo desde o início, eu fico em dúvida comigo mesmo. Sabe que esse é o problema de casar com mulher inteligente. A senhora é extremamente inteligente. Aí o que a gente faz? Tô falando baixinho porque ela tá no escritório. Quando eu preciso fazer alguma conta assim rapidão, qualquer coisa, você já contei isso, Gabriel. Ela já... Então eu não preciso pensar mais, eu começo a ficar burro. Casar com mulher inteligente e deixo o marido burro. Porque eu começo a não precisar fazer mais as coisas. Eu começo a pedir pra ela: ah, qual é o endereço lá do tal lugar? Qual que é o nome daquela pessoa lá que eu não lembro? E ela já me responde, então eu não preciso ficar... Cuidado ao casar com mulheres inteligentes. Force seu cérebro mais ainda, porque senão você vai ficar mais burro. Voltando. Então, se eu fosse comprar uma casa de 300 mil, 9 milzinho de entrada, não é algo extremamente difícil de fazer aqui. Então, o difícil mesmo para comprar uma casa é o crédito muito bom. Depois da quebra financeira que teve lá em 2009, muita gente perdendo casa, deixou muito mais rigoroso o processo de comprar casa, então tem que ter um crédito muito ótimo. Isso é o que mais impede para comprar uma casa, porque a prestação fica mais barata que um aluguel. Mas a meta é esse ano casa, ano que vem bebê Troll. Adriel Jonas pergunta: Carlinhos, por que quando você faz uma gravação você nunca filma os americanos ou conversa em inglês? Na sua empresa você nunca mostra funcionários? Ou quando filma alguém você faz escondido, falando baixo? Os americanos não gostam de ser filmados? Existe alguma lei contra isso? Isso é uma pergunta gigante e muito ampla. Tipo, eu sou muito tímido. Então eu já pra pegar a câmera assim já fico sem jeito se alguém tá olhando. Então eu gosto de filmar assim, ó, no meu recanto fechado, porta fechada ali, ó. Porta fechada ali, ó. No meu recantinho eu gosto de conversar com a câmera assim, me sinto bem, mas já na rua às vezes eu fico bem tímido. Eu não consigo, por exemplo, no encontro, festa de aniversário que a gente vai fazer aí no final de março, sabe, eu vou me sentir muito mal com a câmera, falando com a câmera, com alguém me olhando, eu falando com a câmera. Eu jamais vou chegar num funcionário meu com a câmera filmando, sabe, é muito invasivo. Assim como eu não faço em lugar nenhum. Eu vou jantar às vezes com amigos, os amigos vêm aqui em casa, eu não pego a câmera e saio filmando eles. Eu me sentiria muito mal fazendo isso e eu acho que eles também, sabe, eu impondo, sabe,
botando a câmera. E os lugares podem não permitir tu filmar. Eles podem te dar toco e dizer, não filma aqui dentro. Pode, é direito deles, é uma propriedade privada, particular. Então, aqui como é um centro de turístico, é mais fácil. Um centro turístico, é mais fácil tu chegar nos lugares filmando de boa. Porque tem um mundo de gente com câmera turista. Então aqui vai mais tranquilo as coisas. João Victor Carvalho pergunta, Carlinhos, qual é o melhor lanche, sanduíche, fast food que você já comeu nos Estados Unidos? Aquele que você nunca esquece e sempre cai em tentação e come de novo. Senador! Qual é o melhor lanche dos Estados Unidos? Esse dedo. Hã? Vou fazer sem engolir esse dedo. Qual o melhor lanche dos Estados Unidos? Tá gravando? Hambúrguer? É. Do colombiano? Do colombiano, viu? Eu sabia que ela ia responder isso. Obrigado, pode estar dispensado. Eles estão me pagando? Não, alguém está perguntando qual é o melhor lanche dos Estados Unidos. Junior's Colombian Burger. Junior's Colombian Burger. Infelizmente eu não ganho nada pra isso. Nunca, né? E quanta gente já foi lá e disse que foi por nossa causa. É. Só eu vou semanalmente. Só nós vamos lá semanalmente, comer pelo menos um X por semana. Obrigada pelos 3 quilos. Você vai ficar espionando? Tô esperando você me expulsar. Vai-te embora, mulher. Aí sim? Mas o Junior só tem aqui, né? É, eu não sei se só tem aqui em Orlando, mas acho que sim, na região de Orlando aqui. Qualquer um que não seja McDonald's, Burger King, essas redes, vai ser bom. É, a gente parou de comer essas redes de fast food, tipo... Eu nunca comi, nunca gostei. Não, quando a gente chegou a gente comeu aqui. Ah, eu nunca gostei nem do Brasil. E aí tem tipo esse Junior colombiano aí, que é Junior's Colombian Grill Burger. É um xizão lá brasileiro, só que com os molhinhos deles que deixam o X absolutamente, absurdamente ótimo. E um monte de gente que já veio pra cá me marca em Instagram dizendo que tá lá comendo e tá maravilhado com o lanche. Se fosse uma publicidade paga, o Junior estaria muito feliz com nossos anúncios, porque a gente faz a maior propaganda deles e nunca recebemos um centavo, nem um lanche de graça. Ramon Mantelli pergunta, como é o processo de abertura de uma empresa nos Estados Unidos? É possível alguém que não é cidadão americano abrir uma? Ou alguém que mora no Brasil abrir uma empresa aí? Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado. É possível tu não ser cidadão e abrir empresa, e é possível tu ser turista e abrir empresa. Tem vários casos aqui em Orlando. Tem várias empresas especializadas nisso aqui em Orlando. Até online, uma famosa... Como é que é o nome? Eu não lembro agora. Pode abrir à distância, até com escritório virtual, sabe? Endereço virtual. Então tu pode abrir, tranquilão, uma empresa aqui de boas. Leandro de Melo Silva pergunta, o pessoal aí não acha estranho você ficar com uma câmera para cima e para baixo filmando tudo? Eu fico aqui imaginando você andando tipo em Vegas com uma câmera no cassino, ou tipo ir para uma festa com a câmera. No Brasil já teriam levado seu braço. Adoro o canal. Então, eu acho que a gente vai amadurecendo, sabe? Quando eu comecei o canal em 2011, quase 5 anos atrás, eu me sentia muito mal com a câmera na rua, muito envergonhado, muito. Aí aos poucos fui me soltando. Aí chegou as Action Cam da Sony, que eram bem pequenininhas, que é aquela que tu encaixa na mão aqui assim, tu nem vê a câmera, tu fica com ela fechadinha aqui, ó. Eu falava com a minha mão, tipo louco na rua, porque ninguém via a câmera. Então eu falava com a minha mão de boa e fui pegando o hábito e a mania de ficar com ela na mão assim, falando. Agora que eu tô com o setup mais fotão, que é essa câmera aí, com esse tripézão aqui, e ela em cima aqui ainda. E com um microfone bom para dar melhor qualidade de vídeo, de imagem. Então aqui em Orlando é bem tranquilo andar com isso aqui, porque tu vê muita gente com câmera, muito turista com câmera. Então aqui eu não fico tão tímido, mas já fui bem mais tímido com as câmeras. Lohane Matos pergunta, Carlinhos, como é viver num lugar que não tem coxinha fácil para comer? Igual aqui que tem em quase toda esquina. Na verdade aqui em Orlando tem coxinha muito fácil para conseguir. Talvez, não sei se é caro, é $2,50 mais ou menos a coxinha. Mas tem fácil de conseguir coxinha aqui em todas as padarias brasileiras tem, mercadinho brasileiro baratinho tem. Mas eu sofri muito com isso lá na Virgínia, por não ter nenhum mercadinho brasileiro, nada. Bastante, nunca comi nenhum tipo de salgadinho desses assim, coxinha, risórios brasileiro pra lá. Lá era bem difícil. Matheus Alan pergunta, Carlinhos, já que você já é um cidadão americano, você pretende votar nessas eleições dos Estados Unidos? E você ainda é obrigado a justificar o voto no consulado brasileiro? Por partes. Eu poderia votar nessas eleições por já ser cidadão americano, mas eu optei por não votar nessas eleições para aprender como é que funciona melhor. Porque eu não tinha nem ideia como é que funcionava o sistema eleitoral aqui, então eu queria me inteirar mais do assunto para saber, antes de sair metendo os pés pelas mãos aí.
Então esse ano eu estou estudando bastante do que como é que é a política aqui, como é que funciona eleger cada candidato por estado, de cada partido. Então esse ano eu não vou votar aqui, mas eu espero que nas próximas eleições sim. E eu tenho que justificar na justiça brasileira porque eu mantenho minha dupla cidadania, eu mantenho a cidadania americana e a brasileira. Então eu tenho que justificar e ficar em dia com a justiça brasileira também. Erivelton Júnior pergunta: Carlinhos, tendo cidadania italiana, é mais fácil conseguir a residência permanente nos Estados Unidos? Abraço e que Deus ilumine seu caminho. Não facilita em nada. Tu tendo a cidadania italiana, tu tem a facilidade de entrar aqui sem visto, de entrar com passaporte italiano, mas não facilita em nada tu conseguir a residência. Tu tem que aplicar como qualquer outro para conseguir uma residência americana. Ricardo Pinto Almeiro: Carlinhos, eu sou português e moro na cidade de Porto, Portugal. Gosto muito do seu canal, já te sigo há muito tempo. A minha pergunta é: o que você acha de Portugal? Porto, primeiramente, Jardel. Só lembro do Jardel lá de Porto. Jardel jogou no Porto, logo depois que saiu do Grêmio lá. Fez sucesso no Porto. O que eu penso de Portugal? Eu tive uma má impressão muito grande de portugueses lá em New Jersey. Porque, tipo, 99% dos portugueses que eu conhecia eram muito maus. Muito mal. Eles se sentiam muito superiores aos brasileiros, sabe? Os portugueses que estavam lá imigrando também em New Jersey se sentiam muito superiores aos brasileiros que também estavam na mesma situação imigrando em New Jersey. Então eles eram bem ríspidos e agressivos sobre a gente ser de terceiro mundo e tal. Eu tive uma impressão muito ruim pelo círculo de amigos portugueses que eu tive lá. Uma pessoa se salvou, que era uma amiga da minha irmã portuguesa, muito gente boa. Porém, eu gostaria muito de conhecer Portugal porque a gente tem um público muito grande em Portugal. Bem grande, na verdade. Depois do Brasil, se eu não me engano, Portugal e Estados Unidos estão ali pau a pau. Do nosso segundo público, país de público no canal. Eu queria muito conhecer Portugal. Queria muito conhecer, eu gosto muito de futebol, eu queria muito conhecer os times de Portugal, conhecer os estádios em jogo. Provavelmente a gente vai fazer uma viagem para a Europa, não sei quando, mas a gente vai fazer. E Portugal vai ser uma das, com certeza, do país que eu vou visitar. Não sei quais as melhores cidades. Quem é de Portugal, diz nos comentários quais as melhores cidades para visitar em Portugal. Sabe, um roteiro turístico para a gente pegar os melhores lugares de Portugal. Igor Coutinho pergunta: quando vai abrir a loja do Realidade Americana? Explica mais ou menos quais os produtos vão ser. Parabéns pelo seu trabalho, abração. A gente está desde o ano passado tentando abrir a loja da Realidade Americana no Brasil com produtos relativos à Realidade Americana, sabe? Bonés, camisetas e relativos a comparativos, coisas que a gente já criou no canal. Mas a gente precisava de uma pessoa cuidando aí de uma empresa nos representando no Brasil, e até então a gente não conseguiu alguém que fosse totalmente de confiança para isso, porque envolve muito pedido, envolve espaço para estoque. Então a gente ainda está tentando negociar com algumas pessoas sobre isso, mas é algo que não é fácil de fazer à distância, porque a gente quer manter a loja no Brasil, porque funciona muito melhor do que daqui para o Brasil. Então a gente tem que fazer todo o parâmetro legal de abrir a loja, de ter funcionários no Brasil, de ter uma empresa nos representando aí no Brasil, cuidando do estoque da loja da Realidade Americana. Mas em breve vai acontecer, é só tentar achar esse representante aí. Guilherme Calabres pergunta: Carlinhos, qual costume americano vocês mais estranharam ou estranham até hoje? E qual deles vocês mais usam no dia a dia? O canal está cada vez mais excelente, abração. Muito obrigado. Eu acho que de cara, assim, o que mais me estranhou foi poder dobrar a direita com o sinal fechado. Sabe, chegou lá, o sinal está vermelho, tu pode dobrar a direita em 99% dos casos, a não ser que tenha uma placa escrita não dobra a direita com o sinal vermelho. E isso não é nem costume, é lei, né? Então, mas isso foi uma coisa que eu estranhei muito. Tanto que quando eu fui ao Brasil, eu tinha que ficar me cuidando, me moderando, me cuidando para não dobrar a direita, porque eu já chegava já pronto para dobrar a direita com o sinal fechado. E no Brasil não pode, né? Acho que esse foi uma das coisas que mais me estranhou quando eu cheguei aqui. E que eu uso no dia a dia, mas não é um costume, não sei. Mas isso é algo que me estranhou muito. Espero que vocês tenham curtido esse RH Responde. Põe perguntas aqui nos comentários que a gente vai selecionando, vai guardando um doczinho para o próximo RH Responde de repente ter tuas perguntas. Tá? Se gostou, já sabe, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.